Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros. Ainda estou com a cabeça no nosso lar. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Lembrando sempre que estamos aqui com a permissão de Jesus e com o trabalho real dos bons espíritos, porque sem o trabalho deles seria impossível. No programa passado, continuamos a estudar o capítulo 14, em que comentávamos sobre que André Luiz nos diz do relato do Vicente, do Aniceto, dizendo a ele que ele não, dizendo ao André Luiz que ele não tinha ainda capacidade para ver, né? Na questão de auxiliar, na questão da visão. Porque quando encarnados, ele explica, a gente está inclinado a verificar somente o efeito, sem ponderar as origens, as causas. Comentávamos sobre isso, essa situação de ver, da causa, que é o que nós viemos comentando, depois do começo desse capítulo, sobre o interesse em sabermos a causa do problema que está afetando a pessoa, e irmos nessa causa. Claro, temos que tratar a doença, a bactéria, o vírus, né? Mas o que causou aquilo? O que está causando? Tudo vai se originar na questão do espírito. Porque nós somos espíritos, é isso que nós comentamos também. Nós somos espíritos, conforme os espíritos nos orientam. O futuro é do espírito, conforme Emmanuel explica na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala isso, das descobertas do átomo, da cada vez mais pesquisa sobre o átomo, sobre as doenças. E sem o saber, os cientistas são sacerdotes do espírito, porque vamos chegar à conclusão que o que existe realmente é o espírito. A matéria, como a gente entende, não existe. Tudo é espírito, não é? E aí, a partir desse raciocínio, é o que o Vicente, é o que o Aniceto, novamente, é que o Aniceto está explicando ao André Luiz, a nossa capacidade de ver isso, que o André Luiz não tem. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador, um grande cientista, mas na questão da matéria, do corpo. Deixou um legado muito importante na ciência e tudo mais. Mas a questão do espírito, ele não treinou isso, ele não observou isso, não se interessou por isso. E como a morte é continuidade da vida, a morte não existe, ele continua assim, mas vai aprender, né? Tanto que o Vicente, comentamos também, que o Aniceto, ele fala que no mendigo, ele deu exemplo, a gente só vê a miséria. No enfermo, só a ruína física. Mas o que deve ter causado aquilo? É isso que o Espiritismo vem nos trazer de raciocínio, né? E agora nós vamos continuar no parágrafo 6. Depois, lembrando que cada edição, a gente verificou, porque cada edição é um parágrafo diferente, né? Porque tem edições que as letras são maiores, então foi feito a diagramação, talvez, tenha sido diferente, mas na maioria é o 6º parágrafo, que começa assim. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Aí o Aniceto continua falando. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Já que eles não têm a visão espiritual. E aí, até porque a necessidade deles partilharem dessa semana de aprendizado com o Aniceto, aqui na crosta terrestre, eles é para aprender. É para isso que serve o trabalho, é para o aprendizado, não é? Novamente ressaltando aqui o que nós falamos em programas passados. Não sabemos tudo, aliás, não sabemos quase nada. Como dizia Sócrates, quanto mais sei que nada sei, não é? E é assim mesmo que a gente tem que raciocinar na nossa vida. Amanhã, pela madrugada, continua ele falando, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções,
que fica junto ao centro de mensageiros. Então, no centro de mensageiros, que é um departamento da colônia Nosso Lar, tem lá, nesse departamento, um gabinete que auxilia no desenvolvimento do magnetismo às percepções. Então, eles vão começar a ter um auxílio para conseguir perceber o pensamento, perceber as causas. É isso que ele está dizendo aqui, que o André Luiz não tem ainda, né? É um comentário, Teresa? É, sim. No Livro dos Espíritos, agora vamos ao Livro dos Espíritos. Programa passado, os 2 programas passados, a gente só viu Obreiros da Vida Eterna, Missionário da Luz. Mas vamos ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai estudar sobre as percepções dos espíritos. A partir da pergunta 237, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Pergunta 237. A alma, quando está no mundo dos espíritos, ainda possui as percepções que possuía em sua vida física? Sim, tem também outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as dificultava e obscurecia. A inteligência é um dos atributos do espírito, que se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, o que os espíritos dizem? Que quando desencarnados nós estivermos, nós vamos perceber muitas coisas que no corpo não conseguíamos, mas nem todas, porque vai ser a pergunta 238. Olha a pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, o André Luiz, ele não é um espírito superior, né? Principalmente na época em que escreveu o livro. E ele precisava aprender. E o Aniceto vai quebrar, vamos dizer assim, esse galho do André Luiz e do Vicente. Vai levar, já que eles não conseguem por si mesmo desenvolver essa faculdade da alma, que é a visão espiritual, de conseguir ver além, né, do efeito, eles vão ser levados ao Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Então, porque, como a gente viu, tem espírito que mesmo morto não consegue ler o pensamento nem do outro espírito. Então, e aí na pergunta 241, também ele fala um pouquinho sobre isso. Os espíritos têm uma ideia presente mais precisa e exata do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas só tem uma ideia mais exata do que um cego. Os espíritos veem o que não vedes, logo julgam de muito diferente de vós. Mas lembramos mais uma vez, isso depende da elevação de cada um. O Gotuso, no livro Obreiros da Vida Eterna, é médico como André Luiz e como Vicente, não consegue ver as coisas. Olha como é que é o espiritismo, a gente tem que conectar as informações, porque estão todas conjugadas. O que a Teresa está lendo, do que ela está lendo, da percepção do espírito do desencarnado, olha o que fala Santo Agostinho e São Luís no Livro dos Espíritos, na questão 495, da questão do encarnado ter a sensibilidade de perceber a intervenção do espírito para ele. Ele diz assim, só um trecho, Teresa, que você está lendo, raciocina direitinho com o que está aqui. Ele fala assim, olha, Santo Agostinho e São Luís falam assim: não receeis fatigar-nos, os espíritos, com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Então, a comunicação, o que ele está falando aqui? Da oração, da prece, do pensamento dirigido ao espírito familiar que todos nós temos, todos, a humanidade toda.
Então nós estamos fazendo a comunicação pelo pensamento. A gente pode ser mudo e não falar, mas pensar, estamos equilibrados, estamos pensando. E eles estão vendo esse pensamento, mas eles estão vendo o pensamento do encarnado. A Tereza está falando ali do espírito para o espírito. Porque é o que a gente está analisando aqui, a história de espíritos que não veem tudo, não sabem tudo. Kardec faz um comentário na pergunta 247, ele faz uma, não é bem um comentário, uma anotação. O dom de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e irradia em todo o seu ser, como a luz se irradia em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve num só lance o espaço, os tempos e as coisas, e para a qual não há trevas ou obstáculos materiais, para aqueles que são evoluídos. Lembra que a gente leu lá na 231, na 237, 238, quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue ver, né, o todo. E aí Kardec continua nesse comentário da pergunta 247. Compreende-se que deva ser assim. No homem encarnado, a visão funciona por meio de um órgão impressionado pela luz, e sem luz fica na obscuridade. No espírito, como o dom da visão é um atributo próprio, sendo desnecessário qualquer agente exterior, a visão não depende da luz, ele vê pelo próprio espírito. É como se todo o corpo dele enxergasse. Isso nos superiores. Nos inferiores, como a gente viu lá o Gotuso, ele não consegue nem ler o pensamento e com certeza não consegue ver as causas, né, da doença. Ele apenas eu até agora estou lembrando do... Não, mas aí não tem nada a ver, não. De um médium não tem nada a ver. Vamos continuar então. Continuar a leitura. A leitura. Aí ele continua dizendo: darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Então, da visão espiritual dele, André Luiz do Vicente, para ver, né? Uhum. E aí a gente se... Porque, gente, a gente está parando assim porque realmente é um assunto que... palpitante, vamos dizer assim, né? Que traz muitas informações, a questão do pensamento. E na pergunta, parando aqui um pouquinho na questão do melhoramento da visão, ele diz assim, na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, olha a continuidade da resposta. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, aquilo que a gente vem falando, né? O foco na atenção. Os espíritos superiores veem tudo. Eles têm uma abrangência geral. Eles têm a visão que a gente fala corriqueiramente aqui entre nós, a visão macro, né? Ele vê o topo da montanha, ele consegue ver e raciocinar em tudo. Quando a gente relembra a Alcione lá no Renúncia, quando ela vai reencarnar, o Antênio, que é um instrutor dela lá onde ela estuda música, na constelação de Sírios, ele diz para ela, ele tem uma visão geral, ele fala assim, olha, você vai lá encarnar para auxiliar a sua alma gêmea também, mas não é dessa vez que ele vai sair da inferioridade dele, mais ou menos ele diz assim, ele já sabe o que vai acontecer, ele já tem uma abrangência geral, ele pode não saber os detalhes, mas ele já sabe de um modo geral que não é dessa vez que o Pollux, que é o personagem, né, que vai ser um padre, que ele vai se reerguer da inferioridade. Então a visão geral que eles têm, né? A pergunta 247 também, Kardec vai falar outra vez a mesma coisa. Os espíritos vão dizer a ele: os espíritos têm necessidade de se transportar para ver em dois lugares diferentes? Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Quer dizer, o espírito pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos da América e aqui no Brasil? Resposta: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê
tudo de uma só vez em todos os lugares. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo a vários pontos diferentes. Mas, agora entrou a preposição. Entra mais. Mas, entretanto, todavia, essa qualidade depende de sua pureza. Quanto menos for depurado, mais sua visão estará limitada. Por isso que o Gotuso não percebia o pensamento do André Luiz e não via tudo. Só espíritos superiores podem ter uma visão. Por isso, de gente, conjunto. por isso que quando a gente estudar a doutrina espírita, a gente não deve... isso aí é a instrução dos espíritos, não Marco Antônio não, pelo amor de Deus. A gente não deve decorar. A gente tem que tentar compreender, porque a Teresa leu a 2.5... Essa que eu li, 4.7. 2.4.7, né? Acabei de ler. E o Espírito responde a Kardec, depende da elevação, não é isso? E na 4.5.6, a resposta é direta, porque a pergunta é assim, vê os Espíritos tudo o que fazemos? Aí a resposta, podem ver. Ué, se a gente parar nisso, então, peraí, tem a contradição. Não é contradição, é um raciocínio atrás do outro. Eles podem ver, mas depende da situação. No livro Voltei, o irmão Jacó, Frederico Finger, ele depois de auxiliado, aí que tá. Também. Porque ele é o espírito bom, o espírito, né, que teve merecimento de ser acolhido, a equipe do Dr. Bezerra e tal, mas é um espírito elevado. E ele pensa ele tinha muita adoração, assim, gostava muito do... Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome, ele vai parar Edson, lá... Thomas Edison, desculpa, Thomas Edison. E ele pensa no Thomas Edison e vai parar lá nos Estados Unidos. Sim. Onde está o Thomas Edison lá. Então, ele pensou. Está lá. Onde o pensamento vai, aí vou eu. Então, vamos continuar um pouquinho. Senão a gente não anda também. Aí ele vai falar. Aí, agora vem um detalhe importantíssimo. Roguem a Deus... Desculpa. Peço-lhe, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Aí é que está a oração. Orar é abrir a boca da alma, se impregnar da bondade de Deus, né? Isso que os Espíritos nos auxiliam. Joana falava isso para o Divaldo. Orar é abrir a boca da alma. Então, quando ele pede a prece, que é o principal mecanismo nosso com a ligação com os bons espíritos, é porque nós precisamos do auxílio dos bons espíritos para quando tivermos essas condições aqui de magnetismo das percepções, a gente ter isso para o bem, porque pode ser isso para o mal. No livro Libertação está bem descrito lá como é feito isso para o mal, né? As percepções. Eles têm técnicas, né? Quase Teresa citou a Escola dos Vingadores, está na Ação e Reação, mas tem o livro Libertação também. Eles vão aprender a enxergar o outro. Isso. E nós, né, estudando esse capítulo, a gente também tem que meditar nisso, não é? A gente precisa enxergar aquele que caminha com a gente. A gente não encarnou para resolver o problema de ninguém, a não ser o nosso próprio. Mas a gente não pode ficar cego às dores alheias, aos problemas, de jeito nenhum. E tentando compreender que tudo que a gente vê, não é, no comportamento do outro, nas ações do outro, a gente tem que entender que o que está acontecendo é efeito, é consequência do comportamento da própria pessoa, seja dessa encarnação ou de outras. Então fica até mais fácil poder auxiliar dessa maneira, compreendendo que não é castigo de Deus, não é? Não está sendo imposto a ela essa situação, ela usa sempre o do seu livre-arbítrio, todos nós. Se o problema não tem a causa na atual encarnação, evangelho, está nas outras causas anteriores das nossas aflições, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que a gente aprenda como Jesus nos orientava, veja quem tem olhos de ver. Então vamos treinar a nossa visão espiritual para não julgar certos acontecimentos, certas ações de certas pessoas. Por isso que Jesus não condenava ninguém. Ele condenava a situação, o abuso que estava sendo cometido, não é? A infração contra a lei de Deus. Mas ele entendia que a pessoa, não é? Ela ainda estava naquela
posição, ela não conseguia dar uma resposta diferente, mas que no futuro isso poderia acontecer. Ele fala mais um pouquinho. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Então, ele está pedindo o tempo todo aqui, repetiu a mesma coisa. Ele falou prece, dilatação, rogar a Deus, grandeza divina. Então ele está pedindo o quê? Para nós nos conectarmos sempre pelo nosso, pelo nosso comportamento com os bons espíritos. Porque nessa questão do magnetismo, do auxílio magnético, para poder perceber, fazer a percepção do que está acontecendo no pensamento dos outros, o que os outros estão pensando, é complicado. Eu lembrei aqui, falta pouco tempo, eu lembrei aqui de uma história do Raul. A gente já contou isso aqui algumas vezes. O Raul Teixeira, que é um médico aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, ele estava no atendimento fraterno, depois das palestras, e atendendo as pessoas que queriam conversar um pouco com eles para algum problema, né? Alguma coisa que estava alguma aflição. E sempre atendia, que é de praxe. E aí veio uma pessoa na fila e foi falar com ele uma história. Começou a falar uma história, botando assim, e o que a maioria de nós faz, a culpa sempre é de alguém, nunca é nossa, né? Então fulano, falando mal do fulano, que fez com ele, fez aquilo, e nisso que o Raul está ouvindo, veio um espírito, e falou para o Raul assim, ele se posicionou perto do Raul, o Raul tem a mediunidade, vê, ele viu e falou assim, olha, não é nada disso que ele está falando, é tudo mentira, é isso, ele quer que não vale nada, é isso, é aquilo, e o Raul começou a captar o pensamento desse espírito, ouvindo o que ele estava dizendo, e julgar a pessoa que estava na fila. Ah, que você vergonha, falou mentira, não é isso. Olha, que é o auxílio magnético, o Raul, porque a mediunidade, quem vem com quem é médio já nasce médio, né? Isso a gente já viu. E a mediunidade é esse auxílio magnético, a percepção que recebe, já vem preparado. E aí, como é que a gente vai usar isso? É o que ele está pedindo, assim, roga a Deus, tá? Permita a dilatação, a majestade eterna, é tudo aqui. E aí o Raul começa a questionar o que o moço estava falando, o que a pessoa estava falando. E aí veio o Camilo, que é o guia do Raul, está ali do lado e fala, meu filho, o que está acontecendo? Meu irmão, você não está vendo? É tudo mentira, o outro está dizendo aqui, meu filho, você não tem nada a ver com isso, auxilia, a pessoa está precisando de auxílio, e pronto. É fácil dizer, nós estamos contando o caso, né, do que o Raul relata para nós. Então, auxilia, é isso que os espíritos orientam, para nós auxiliarmos, independente do que a pessoa causou, a pessoa precisa do auxílio na hora. Mas, muitas vezes, em nossas situações familiares, né, de trabalho, principalmente familiares, acontecem situações assim. A pessoa está falando com você, está mentindo, e você começa a ter raiva dela, começa a ter, né, aquela coisa. Isso a gente tem que vigiar. O auxílio magnético, às vezes, a gente recebe do espírito momentaneamente, porque a gente pode receber esse auxílio também. Da pessoa abrir a nossa visão, porque a pessoa está dizendo. Abrir a nossa audição mental, a nossa visão mental. E a gente percebe que a pessoa está dizendo que é mentira isso, mas aí a pessoa está precisando de auxílio. O que eles pedem para nós, que está pedindo para o André Luiz e para o Vicente, é para nós no dia a dia. O quê? Orar, fazer prece, é isso. Aí o Raul na história que a gente contou, o Raul se enquadrou, e aí a partir dali, isso ele conta que foi no começo lá da sua tarefa mediúnica, né? Isso. E aí ele, depois disso, ele se enquadrou, e a pessoa pede auxílio, vamos auxiliar, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo. Então, Tereza vai mandar uns abraços aí para as pessoas. Gostaríamos de mandar um abraço para o seu Jorge Simões, seu Zé Nilton, Dona Rosária, os amigos lá de São Paulo, de Niterói também, que todos se sintam abraçados, e desejamos muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.